Hoje em Teherã, eles se gabaram de que a Rússia praticamente entrou na guerra ao lado do Irã. Hoje, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, ao responder a uma pergunta sobre a ajuda da Rússia e da China, destacou que esses países realmente apoiam o Irã politicamente e de outras formas. No entanto, a declaração dele sobre o aspecto militar das relações entre Teherã e Moscou foi a que mais repercutiu. Ele afirmou que não é segredo que Moscou faz fornecimentos militares ao Irã. Segundo ele, não há motivo para se surpreender, por exemplo, quando nos Emirados Árabes Unidos encontram destroços da versão russa do drone Shahed, chamada Geran-2, bem como peças russas nos drones Shahed. E hoje o Washington Post escreve que a Rússia está secretamente repassando ao Irã dados de inteligência que ajudam o Irã a atacar as forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. Não só bases militares, mas também navios e aviões de guerra. E isso está mudando muito a situação no Oriente Médio agora. Meu nome é Alexei Pequi e vamos debater o tema juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do conteúdo no YouTube e eu vou ficar muito agradecido por isso. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Patchy News. O link está na descrição deste vídeo. Lá, publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, a Rússia continua fornecendo ajuda militar ao Irã, mesmo após o início da operação americano-israelense. A declaração foi do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Respondendo a uma pergunta sobre a ajuda da Rússia e da China, o ministro destacou que esses países apoiam o Irã politicamente e de outras formas. No entanto, isso acontece muito raramente. Sua fala sobre o lado militar das relações com Moscou teve grande repercussão. Agora vou citar suas palavras. A cooperação militar entre o Irã e a Rússia não é segredo. Já trabalhamos juntos no passado. Isso continua e, acredito, vai continuar. Ao ser questionado se a Rússia está prestando ajuda ativa neste momento em meio à guerra, o chefe do Ministério das Relações Exteriores do Irã respondeu de forma evasiva. Cito: "Eles sempre nos... Não pretendo revelar os detalhes da nossa cooperação com outros países bem no meio da guerra. E aqui vale lembrar que foi graças ao Irã que a Rússia recebeu os drones Kamikaze Shahed, que ela usa ativamente para atacar a infraestrutura civil da Ucrânia. Além do fornecimento direto de produtos prontos, o Irã também ajudou a estabelecer a produção local de drones no território da Federação Russa, em particular na fábrica na Zona Econômica Especial de Alabuga, no Tartaristão. Além disso, nos Emirados Árabes Unidos, recentemente foram registrados destroços de drones com marcação russa. Durante a defesa contra o ataque em grande escala do Irã a Dubai, os sistemas locais de defesa antiaérea derrubaram aparelhos do tipo Geran-2. Fragmentos de um drone com a marca característica Geran-2 foram encontrados perto do porto estrategicamente importante de Jebel Ali. Nos últimos dias, os Emirados têm sido alvo de um ataque aéreo sem precedentes. Em particular, fontes oficiais confirmam a interceptação de centenas de mísseis e drones. Destroços dos alvos inimigos caíram diretamente em bairros residenciais de Dubai, danificando casas, hotéis e dezenas de carros particulares. Um dos drones provocou incêndio próximo ao consulado dos Estados Unidos. E aqui vale lembrar que Geran-2 é a designação russa do drone kamikaze iraniano Shahed 136. Até 2026, o aparelho passou por uma profunda modernização nas instalações em Alabuga, no Tartaristão, tornando-se significativamente mais avançado do que o protótipo iraniano. Os russos aumentaram a ogiva do drone para 90 kg, substituindo as cargas padrão por termobáricas e incendiárias. Além disso, o drone agora é capaz de ignorar os meios de guerra eletrônica, e as modificações mais recentes receberam câmeras de vídeo e modems 4G para correção de voo através de cartão chip de operadoras locais. Antes, nos destroços do drone Shahed, lembro que acharam componentes russos. Mais tarde, o Washington Post informou que a Rússia está secretamente repassando ao Irã dados de inteligência que o ajudam a atacar as forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. Fontes do jornal disseram que a Rússia está repassando informações sobre a localização de instalações militares dos Estados Unidos, em particular navios e aviões militares. Ainda não está totalmente claro quão abrangente é a ajuda da Rússia ao Irã na identificação de alvos, mas, ao mesmo tempo, quanto às próprias capacidades do Irã para detectar as forças americanas,
Segundo muitos funcionários, em menos de uma semana de combates, essas capacidades já foram parcialmente enfraquecidas. De acordo com analistas, o compartilhamento de informações de inteligência pela Rússia pode explicar a precisão dos ataques iranianos contra instalações dos Estados Unidos, especialmente contra sistemas de comando, radares e estruturas militares temporárias. E recentemente também foi realizado um ataque contra a estação da Agência Central de Inteligência na Embaixada dos Estados Unidos em Riad. E os especialistas explicam que o Irã atinge com muita precisão os radares de alerta antecipado e os sistemas de detecção por radar de longo alcance. Ao mesmo tempo, Teherã não possui sua própria rede de satélites, por isso um satélite é extremamente valioso para eles. Os ataques de retaliação do Irã demonstram um alto nível de tecnologia. Estamos falando tanto sobre a escolha dos alvos quanto sobre a capacidade de, às vezes, sobrecarregar a defesa aérea americana e aliada. Além disso, os mísseis e drones iranianos estão conseguindo atravessar cada vez mais os sistemas de defesa aérea, e a qualidade dos ataques claramente supera o nível da guerra de 12 dias do ano passado contra Israel. Mas aqui surge um ponto interessante. A Bloomberg informou que Putin sabia dos planos da operação de Israel e dos Estados Unidos no Irã, mas não fez nada para ajudar o aliado. Segundo a publicação, colegas israelenses sinalizaram às autoridades russas, algumas semanas antes da operação, a seriedade das intenções em relação ao Irã. Segundo fontes da mídia, isso pode explicar por que Moscou se limitou apenas a críticas verbais e não tomou nenhuma medida real para proteger Teherã. A publicação lembra que a Rússia tem instrumentos limitados de influência sobre a situação atual. E embora em janeiro de 2025 Putin e o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, tenham assinado em Moscou um pacto de cooperação estratégica, ele não contém uma cláusula de defesa mútua, ao contrário do acordo com a Coreia do Norte. Depois que, em junho do ano passado, Israel atacou instalações nucleares do Irã, Putin declarou que Teherã não recorreu a Moscou em busca de ajuda militar. Além disso, Putin precisa de relações normais, na medida do possível, com os Estados Unidos da América para tentar alcançar seus objetivos na Ucrânia. Por isso, ele evita acusações diretas contra Donald Trump. Segundo fonte da publicação Bloomberg, esse é mais um motivo provável pelo qual a Rússia não defendeu o Irã. Então, como dizem, tirem suas próprias conclusões. A Rússia está ajudando o Irã? Não. Como podem ver, as fontes divergem. Vou deixar reticências aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Amigos, se este episódio foi útil e interessante para vocês, vocês podem apoiar o nosso canal no YouTube financeiramente através de doações ou assinatura paga pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na tela de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.